O Sindicato dos Químicos foi fundado em 1963, no dia 11 de março. Foi fundado como Sindicato dos Químicos de Jacareí, para organizar a luta dos trabalhadores naquele momento. Infelizmente, a ditadura militar veio em 1964 e esse sindicato não foi um dos pontas de lança na luta contra a ditadura militar. Nos anos 80, as lutas e greves no país se estendem. Nasce a CUT, nasce o PT e a CUT começa a ganhar sindicatos pelegos em todo o país. Inclusive, uma luta muito grande aqui na nossa região. Em São José dos Campos se cria uma associação de trabalhadores de São José dos Campos, porque não existia sindicato. Então, naquele momento, se lutou muito por essa associação, onde a Johnson, a Monsanto e a Kodak era o expoente daquele processo. O governo, vendo que uma criação de uma associação estaria para ser fundada, essa associação, o governo, naquele momento, estendeu a base do Sindicato dos Químicos de Jacareí para São José dos Campos, Caçapava e também para Taubaté. Mas deram um tiro no pé, porque essa associação, juntamente com os ativistas de Jacareí, da FADEMAC e de várias fábricas no Jacareí, fundaram uma chapa, a Chapa 2, e disputaram a eleição e ganharam a eleição. Aí nasce o Sindicato dos Químicos de Jacareí e região, que posteriormente se transforma no Sindicato dos Químicos de São José dos Campos e região. Quando eu entrei na Kodak, claro que a primeira coisa que não era nós só, os próprios trabalhadores comentavam, puxa, olha o que os metalúrgicos fizeram, olha o que eles conquistaram. E ali não tinha nem sindicato, você imagina, naquela época não ter sindicato, então isso fez com que o pessoal sentisse a necessidade de se organizar para lutar por direitos. Eu me lembro na Kodak, na época, puxa, a parte que a gente, hoje nem existe mais, né, papel fotográfico, certo? Mas na época tinha uma área lá que o pessoal mexia com um material que era altamente contaminado, que contaminava as pessoas. Quando a gente formou a associação, naquele mesmo período estava tendo manifestações das diretas, na emenda Dante de Oliveira. Então a gente chegou a fazer aqui em São José, Taubaté, tal. Quando eu fui mandado embora da Kodak, o gerente lá da Kodak chegou e mostrou para mim, olha, parecia uma foto que tinha um monte de trabalhadores fazendo manifestação e eu estava no meio, né? Então ele não falou que era por causa da associação. A justificativa dele era que estava fazendo movimentação política, tal. E o trabalho de oposição aqui começou com essa ligação que nós tínhamos, né, dentro de PT, o Zé Walter, o irmão dele, o Luiz Carlos, o Pacelli, esse pessoal, o Guido, a Giane, o Paulo Pazin, eram todos militantes do PT. Então, nós trabalhávamos todos na mesma base. E nós falamos, vamos formar a Associação dos Químicos? E começamos a formar a Associação dos Químicos, porque em São José dos Campos não tinha sindicatos químicos. Não existia na região, só tinha em Jacareí. Aí, nessa época, nós falamos, vamos montar então a Associação dos Químicos. Começamos o processo. O que aconteceu o Sindicato dos Químicos de Jacareí estendeu a base. Estenderam a base, aí nós vimos a oportunidade. Espera aí, eles estenderam a base? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos disputar com eles a próxima eleição do sindicato. Aí nós partimos para organizar como que nós iríamos fazer para conquistar os trabalhadores para ganhar o sindicato. Como a maioria era de São José dos Campos, tinha Kodak, Johnson, Monsanto, e lá em Jacareí tinha menos fábricas, e também em Taubaté tinha alguma, mas principalmente Kodak e Johnson, nós vimos a oportunidade de conquistar o sindicato. E o que tinha que ser feito? Arrumar pessoas que fossem sócios do sindicato para fazer parte da chapa. Isso, nós não éramos, então nós fomos lá primeiro para ser sócio do sindicato. Depois começamos a procurar dentro quem era sócio do sindicato quando ele estava em Jacareí. Aí começamos a ir atrás, procurar gente, e aí veio lá de Santa Branca, lá da Fogos Caramuru, pegamos o Largatão, por exemplo, era lá de Jacareí também. Ganhamos a eleição, na nossa eleição teve até tiro, porque eles quiseram fraudar o tempo todo a eleição e nós conseguimos ganhar, e eles ficaram revoltados, soltaram o tiro lá na sede do... Eu comecei no sindicato em 1986, e quando eu entrei na categoria dos químicos, trabalhar no setor químico foi em 69, dezembro de 69, e aí 69, 70, em 71 foi que eu fiquei só do sindicato. Mas naquela época a gente ficava só do sindicato, meio
que clandestino, porque a gente ficava só para ir no bar, cortar o cabelo do sindicato e ir lá no barbeiro. Em 86, 84, aí veio um pessoal de São José, ele ia para a porta da fábrica em Jacareí, mas a gente conversava muito pouco na porta de fábrica com o pessoal do sindicato. E as pessoas que estavam montando a associação na época para o sindicato fazer uma base em São José. Na FADEMAC, aí algumas pessoas lá me descobriram lá, aí começaram a conversar comigo. Aí falou, vamos lá para São José, que nós estamos querendo montar uma chapa para a diretoria de sindicato e tal. Eu falei, mas chapa diretoria de sindicato é meio estranho, meio esquisito, porque até então nunca tinha ouvido falar em chapa de diretoria, chamar eu para compor diretoria de sindicato. Aí, de acordo com as conversas, com a evolução que foi acontecendo, aí começou a aparecer algumas pessoas do setor químico. Então, na Monsanto eu trabalhava na área de glifosato, inclusive era a inauguração dessa área, eu fui um dos selecionados naquela época para a gente abrir essa área. Eles montaram e eu trabalhava lá e foi feita uma eleição da CIPA lá dentro da planta e eu fui eleito representante da CIPA, porque defendia as ideias da associação, o pessoal achava que era uma forma inclusive de se defender, né? E a Monsanto cancelou a eleição e me demitiu. Então, na FADEMAC, era uma função lá de qualidade, né, que tinha lá na região para fazer os testes dos pisos, peso específico, essas coisas. Mas eu tinha feito algumas panfletagens lá na porta. E aí, um belo de um dia, o vigia que me viu fazendo a panfletagem, uns 15 dias depois, eles pegaram e ele me pegou, né, e viu que eu estava trabalhando lá dentro da empresa e me denunciou, né? E eu fui preso como estudante, fui preso como militante sindical, fui preso assim, né? Detido, e eles pegavam a gente, colocavam dentro do camburão, levava lá para agora nós vamos deixar esses caras aqui no CTA. Nós vamos dar uma lição para esses caras aqui, entendeu? Foi uma época que muitos militantes abriram mão de muitos direitos, de muitas perspectivas na vida para poder construir o que hoje existe de democracia. Quando a gente fala de democracia hoje, não é um negócio que brotou do nada, brotou de muita luta, de muita paixão, de muita dedicação. Na época, eu trabalhava na Kodak, meu chefe me procurou, falou, deixa disso, deixa de sindicato, isso não dá camisa a ninguém. Eu falei assim, não, mas eu não estou atrás de camisa, não, eu quero ver a nossa categoria organizada, porque a Kodak é uma empresa americana, a Johnson é uma empresa americana, a Monsanto, e não tem sindicato para discutir com eles. Em Jacareí tem várias, Ron-Haas, Henkel, todas as empresas, as grandes empresas, e não tem um sindicato atuante. Eu vou continuar essa luta. Em 85, dois grupos começaram a formar, que ia ter eleição do sindicato em 86. E dois grupos paralelos, começaram a montar uma chapa de oposição, chapas de oposição. Como tinha gente, a Kodak e a Johnson estavam fortes no grupo do Pacelli e do Zé Walter, mas mas nós tivemos um trabalho muito forte nas bases de Jacareí. Aí saiu a chapa de oposição, só que na hora fechou as urnas. Vamos deixar, sexta-feira, vamos deixar para contar na segunda. E aí teve assim, o Ranulfo foi muito decisivo nessa parte, porque daí ele tinha os contatos dele na superestrutura, né? Obrigou-se a contar os votos no dia. E foi esmagador, assim, em todos os lugares. A de 86 foi bem uma pressão interna, porque tinha gente que queria juntar todo mundo. Procurar a diferença é fácil, né? Achar a diferença é fácil. Procurar caminhos comuns, a não ser que você acha que não vale a pena nem um pouquinho, né? Mas acho que tem que buscar, acho que transforma quem faz isso, quem consegue fazer isso. Eu fui o primeiro presidente do Sindicato dos Químicos com esta base territorial que ele tem hoje. Antes da nossa chapa concorrer e ganhar a diretoria do sindicato, a base dele era só Jacareí.
a gente ter conseguido tirar o pelego que teve à frente do sindicato durante toda a ditadura nos proporcionou um avanço grande na organização e na defesa dos direitos dos trabalhadores. Mas talvez tão ou mais importante que isso foi o fato de que a conquista desse sindicato foi um tijolinho na construção da sociedade civil organizada do país, que estava se reestruturando naquela época. E a importância disso é que, por exemplo, aliás, um ótimo exemplo, junto com um conjunto de instituições, a sociedade civil organizada foi um pilar de resistência contra o golpe dentro do golpe que se tentou aplicar no Brasil agora, na virada do ano, né? Então, acho que esse é um legado para o país, é um legado da classe trabalhadora para a sociedade brasileira como um todo. O sindicato, quando nós entramos, o sindicato não tinha carro, não tinha gráfica, não tinha propriedade nenhuma. Não tinha propriedade nenhuma. Tá? Nós, em 2 gestões, eu não sei as seguintes, que eu não acompanhei, mas em 2 gestões nossas, nós compramos a sede de Jacareí, da Olímpio Catão, compramos um terreno para construir colônia de férias, montamos uma gráfica extraordinária com jornal diário, um jornal sempre, toda semana tinha um jornal, era Boca no Trombone. Conseguimos criar uma subsede aqui perto da Sabesp, ali perto da Univap, no centro, não é? Alugada, mas a subsede em São José. Criamos uma subsede que acho que ainda até hoje, lá em Taubaté, perto do lado da IQT. Contratamos advogado. O advogado que nós contratamos na época era o doutor Fábio Prates da Fonseca, ele é aqui de Pinda. Tá? Atualmente, ele é juiz do trabalho. O Hércules foi a pessoa que desenhou esse símbolo do sindicato, para começar. E o Boca no Trombone, o nome, na época foi eu, o Zé Walter, acho que eu, o Zé Walter e o Marcelo Dulce, eu não sei se ele estava ou foi antes disso, que nós criamos esse nome, porque lá em Minas Gerais usava muito esse nome, pôr a boca no trombone. Aí nós colocamos o nome, nós chamamos o jornalzinho de Boca no Trombone. E o Hércules é uma coisa interessante, gente, o Hércules é um grande chargista, já faleceu. Eu sei que ele já faleceu, me informaram que ele faleceu. E o Jean Galvão entrou depois dele. O Jean Galvão ficou muitos anos no sindicato nosso, como ilustrador, né? Então, são pessoas que ajudaram muito o movimento sindical. O que se fazia com a charge, usava o Cabral, como era da Johnson, ele vai lembrar disso, usava muita charge. Usava muita ilustração para falar com o trabalhador. E vou falar de uma pessoa importante, que eu vou mandar para vocês fotos também. É o Marcelo Dulce. E esse cara... Ele era na época, ele é sociólogo, né? Ele nos ajudou muito, muito, muito. Ele ajudou os sindicatos a tomar forma ideológica para atingir os objetivos dele. Os químicos, né, sempre foi um sindicato de luta, né, cara? Aqui nós comandava tudo, né? Na verdade, né? Nós elegemos naquela época lá, que a articulação dirigia aqui o Vale do Paraíba, nós votamos na diretoria e elegemos uma outra direção. Uma vez também teve uma greve lá na CSN, né, lá no Rio de Janeiro. Daí nós fomos, o Gerzão é aquele negócio pancudo, ele pegava a Kombi, ele ficava de lado, quando saía a urna, foi votação, era uma eleição. Ele saía e já colocava atrás, era o primeiro ou o segundo, né? Daí, rapaz, nós estávamos tudo dentro da Kombi, daí quando saiu o primeiro carro, ele colocou. Na hora que ele colocou, o cara encostou o revólver na testa dele e falou: tira essa Kombi daqui agora. Por que a gente lembra dessa greve? Porque a Monsanto deu o maior furo da vida dela, foi pegar aqueles helicópteros, né, cara? Foi o maior furo, aquilo ali irritou mais o trabalhador, aquilo ali, entendeu? Uma mentira, né? Eu lembro que a Gazeta Mercantil foi contra, noticiou em primeira página, Monsanto e tal, contrata helicóptero para furar a greve, isso, aquilo. Então foi um tiro no pé mesmo naquela época lá que os caras deram, né, cara?
E isso aí enfraqueceu bastante eles psicologicamente, a posição da imprensa, isso tudo, e nós fomos para cima. Naquela época nós tínhamos uma turma de valente, né, cara? Da Jones, Kodak, Monsanto. E é engraçado, né, cara? O que eles fizeram? Aqueles helicópteros chegavam e desciam, um porrado de gente descia do helicóptero. Mas quem que tá descendo, pô? Se o pessoal tá passando informação para nós lá dentro, que ninguém tá tudo parado, né? Daí, na hora de sair o helicóptero, saía aquele mundaréu de gente de novo. Daí depois falaram para nós, era o pessoal do administrativo, eles entravam dentro do helicóptero, vinham até a fábrica, daí tornava a entrar depois de volta, sair só para... Vixe, você acredita no negócio desse, cara? Na Kodak teve muitos episódios, né? Uns pitorescos, outros trágicos, né? Por exemplo, trágico foi a queima do caminhão de som do sindicato, de um processo muito forte de luta na Kodak. A gente estava trabalhando e ia culminar realmente com uma greve. Mas anterior a isso, teve um processo de mobilização também, e que fizemos a assembleia pela manhã, e aí votamos, na verdade, um atraso, e aí depois ia avaliar se ia ter greve ou não. E, na verdade, nós pegamos a empresa de surpresa, porque a Kodak sempre foi uma empresa muito repressora, realmente. Eles conseguiam se antecipar, inclusive, a gente, colocar a polícia dentro da empresa, colocar a polícia na porta da empresa. Então, dessa vez a gente conseguiu um elemento surpresa, e aí o Velasco saiu de fato, veio de pijama, né, que o Velasco é o RH da empresa na época, né, para poder fazer essa tentativa de intermediação aí. Mas, no fim, né, a polícia chegou, houve um processo de repressão muito grande, né? Como o processo de repressão, sobretudo na Kodak, era muito forte, né? Inclusive chegou a sair tiro na porta da Kodak lá. Então, quando a repressão ficava muito forte, a gente atravessava a duta e entrava dentro da Johnson, né? Se esconder um pouco lá para amenizar a situação. Mas fui o último presidente, de fato, né? Em 97, a partir de 98, começamos já com a diretoria colegiada. E aí, só que nós criamos o quê? A figura do coordenador geral, né? Esse sindicato aqui, pegando uma cronologia do tempo, teve muitas lutas e foram decisivas, né? Essa questão do Fora Collor, por exemplo, o Sindicato Químicos foi ponta de lança na região. Nós começamos os movimentos Fora Collor em Jacareí, não foi em São José, não foi em Taubaté. Nós começamos e os sindicatos químicos que organizou. Nós fizemos uma plena reunião nos sindicatos químicos, chamamos entidade, chamamos liderança e tinha 8 pessoas. Essas 8 pessoas decidiram fazer um ato próximo da Câmara Municipal, primeiro ato do Fora Collor. E nesse ato tinha 21 pessoas, contadas nos dedos. Mas aí nós começamos um processo com a Kombi de som do sindicato, com panfletagem, de ir aos estudantes, às escolas, chamando, e começamos, né, a fazer esse movimento. Aí os outros sindicatos vieram, quando começou a aparecer 500, 1.000, 2.000 pessoas, né, nas passeatas, nos atos, aí sim, fizemos grandes atos. Lá em 91, 92, eu lembro que era uma delícia, que a nossa pauta de reivindicação, campanha salarial, dissídio, database, a nossa pauta de reivindicação apresentava para os patrões da Fiesp pedido de reforma agrária, né? É inusitado isso, né? Reforma agrária sob controle dos trabalhadores, não pagamento da dívida externa, um sistema de saúde, né? A gente sabia o que estava falando. Os patrões achavam que a gente não sabia, mas eles tinham medo, porque esses caras, na verdade, estão questionando o sistema, questionando, né, o capitalismo. Eles sabiam disso, né? Eu entrei na direção do sindicato em 1994, e foi interessante porque foi numa greve, né, que nós fizemos na fábrica, porque uma greve sem o sindicato, inclusive. Eu não era nem da direção do sindicato, nem da CIP eu era. E nós encontramos um documento em que dizia que o encarregado, o coordenador lá do setor, recebia uma produtividade no final do ano, tipo uma PLR, no final do ano, e os trabalhadores ninguém recebia. Aí um rapaz achou esse documento, entregou na minha mão, e eu, Márcio Miranda e o Wilson, que eram 2 companheiros que trabalhavam comigo, nós entramos na direção do sindicato, entramos numa reunião que nós fizemos numa padaria, começamos a tomar uma cerveja numa padaria, entramos numa reunião e daí nós decidimos fazer greve. Nós vamos parar o setor, vamos parar, não, nós vamos exigir que se pague esse valor para a gente. E eu sei que chegou no dia, nós paramos o setor, saímos todo mundo da fábrica de agulha, invadimos o encastamento, que era um outro setor que tinha, paramos toda a médica, e quando eu me vi, eu já estava dirigindo aquela greve.
Aí parou, nós conseguimos, era 25% do salário, né? Conseguimos esse dinheiro para todo mundo na médica, isso se estendeu para a farmacêutica, para a Janssen, depois estendeu para a Johnson inteira, acabou todo mundo recebendo, que o sindicato bancou. Só que aí a direção do sindicato veio para mim e por coincidência estava na época de eleição do sindicato. Foi quando eu entrei para o sindicato em 94, e era convenção, não era eleição. O sindicato naquela época era convenção, todo mundo tinha que levar as pessoas do sindicato, quem levasse mais gente na sede do sindicato votava com a mão levantada, contava, seria a porcentagem de cada setor. E naquela época era CUT pela base, era vários setores dentro do PT e mais o PSTU. Taubaté fizemos várias greves, né? Fizemos greve Megaplástica, 15 dias de greve, conquistamos o Plano Médio da FF, mesmo com o batalhão da Polícia Militar, né? Conseguimos conquistar o Plano Médio da FF, mas lá em Taubaté a pior greve foi EQT. Na EQT nós tivemos 3 greves. Mais 2 greves foi histórica. Uma greve nós ficamos 9 dias parados, né? A empresa com forte esquema da Polícia Militar para dando choque, né? Nós invadimos a empresa, fomos para o segundo portão dela, né? Nesse momento a polícia veio dar ordem de prisão para mim e para o Cabral. Nós corremos para dentro da empresa, o Cabral conseguiu pular o muro, eu não consegui pular o muro, né? Não teve outra alternativa, o Cabral teve que voltar para trás, acabou nós dois sendo presos naquela greve, né? Mas nós saímos vitoriosos, os trabalhadores da EQT saíram vitoriosos daquela greve. A memória da classe trabalhadora, resgatar a memória, como vocês estão fazendo, é fundamental, porque hoje em dia existe uma campanha para tirar a importância dos sindicatos, reduzir a importância da própria classe trabalhadora e do que ela fez. Hoje em dia a gente vê na sociedade muita gente se sentir orgulhoso, achando que é empreendedor, não é mais trabalhador, como boa parte da classe trabalhadora, infelizmente, foram precarizadas. Então o resgate disso eu acho muito legal, muito importante, porque permite que a classe trabalhadora hoje perceba que grande parte dos direitos que ela ainda tem a ver com a luta que ela mesma fez no período da ditadura, depois para construir sindicatos. Imagina, se não tivesse trabalhadores que lá atrás montaram uma associação, hoje, quem sabe, não teria nem sindicato aqui, ou se tivesse sindicato, estaria na mão do Penedo. Vocês da diretoria do Químico estão de parabéns por essa iniciativa. Porque eu acho que não fala da história quem não tem história, né? Mas os químicos têm história, e tem muita história, né? E é bom sempre, mesmo nos nossos boletins, estar relembrando isso, colocando, né?